máximo ele gera alguma benfeitoria comportamental. Por um tempo funciona, mas na raiz, lá dentro não está funcionando. E uma hora ou outra desemboca em erros estratosféricos. A gente sabe testemunhos assim dos milhares de tipo, meu Deus, o cara fazia isso. Ele não fez do nada, aquilo já habitava ele. Como ele estava ali na igreja, ele tinha cara de bom moço, todo mundo, nossa, como que ele foi capaz de fazer isso? Não, ele não foi capaz, aquilo já estava nele, habitava ele, e ele não tratou, ele não lidou com aquela verdade que habitava ele. É mais fácil fazer um religioso, crente, cristão, do que formar um verdadeiro discípulo. Muito mais fácil. O religioso é fácil. A igreja faz um religioso rapidinho, coloca dele um terno, uma gravata, e a Bíblia, como você falou, debaixo do braço, e a embalagem está perfeita. Exatamente. Mas o interior o trabalho é árduo. É árduo. Na verdade, eu acho que dentro da igreja convencional hoje é meio complicado você posicionar um discípulo, porque o discípulo é aquele que se reconhece sábio, é aquele que procura melhorar, aquele que não esconde, é aquele que tenta no caminho, é aquele que anda nos lugares onde a maioria não andaria. Tem uma metáfora do cara que é só fora do saleiro, que é lindo. E, assim, dentro de uma igreja, complicado às vezes você ser discípulo aonde você não pode ser imperfeito, onde você não pode ser. Que é o antidiscurso. Você vai ver, como assim você adultera em pensamento? Eu nunca vai admitir isso num ambiente religioso. O cara nunca vai falar, não, eu adultero. Quer dizer, eu admito que eu posso cair nesse erro, mas é um ambiente que nunca vai gerar essa segurança para a pessoa se expor, porque lá é o discurso do quem é mais santo. Quer dizer, né? Então olha como que é complicado. E mais, você imagina o trabalho, e aí eu me lembrei de nós, que a gente vem estudando há mais de um ano, esse caminho do discípulo, e eu me lembrei que aquilo que a gente brincava, né, olha, hoje foi pesado, a gente todo domingo sai meio, nossa, hoje a gente pegou, mas nem começou. Por quê? Porque lidar comigo dá muito trabalho. A gente não quer, vamos ser sinceros. Como é que eu vou levar uma palavra dessa aqui e começar um exemplo que eu estava pensando, né? O adultério em si, quer dizer, esse exemplo que Jesus coloca, lida necessariamente, se alimenta do quê? Da fantasia. Então, o chamado de Jesus é para a realidade. Jesus pega algo que se alimenta da fantasia para dizer, viu, meu amigo, na tua cabeça está funcionando só como fantasia, como algo subjetivo. Mas para mim, Jesus diz, está gerando algo objetivo, você está pecando para mim. Então quer dizer, é Jesus chamando você para a realidade. Então você imagina, se a gente parar para pensar, as nossas fantasias. Eu não estou falando só no sentido sexual não, gente. Mas você imagina tudo que a nossa cabeça gira. Você pegar isso tudo agora e começar a se posicionar isso com o Evangelho. Entendeu? Você começar a confrontar os teus pensamentos, tuas fantasias, suas neuras, teus sei lá o que. Tudo, pegar todos esses elementos que estão aí na tua cabeça e olhar agora e falar, então tá, então agora vamos pegar isso e agora analisar a luz disso. Como é que a luz do Evangelho vai clarear agora o teu subconsciente, tua cabeça? Gente, é um caos assim, dá muito trabalho. Eu vou começar a lidar com coisa que eu não gosto, que eu não quero, eu vou me cansar, eu vou ter nojo, eu vou olhar, meu Deus. E que quem já fez terapia ou faz terapia sabe de que esse objetivamente é um processo inicial. Você toma sustos quando você vê aquilo que te habita, né? Eu posso falar que eu fiz terapia. Então, quer dizer, nos primeiros vezes que eu vou na terapia, que a terapeuta começa a falar, tipo, Alex, isso aqui está em você. Alex, e no primeiro momento eu não tá nada, você não tá louco, não existe isso aí. Depois eu falo, tá sim, hein? Eu preciso admitir que isso está aqui, e eu tomo sustos, que eu falo, meu Deus, isso estava há quanto tempo? Como é que isso foi gerado aqui? E é isso que Jesus está propondo. Jesus está dizendo, gente, peguem o Evangelho e comecem a confrontar a raiz, quer dizer,
Para com esse joguinho pro lado de fora. Não é o adultério em si. Não é o assassinato em si. Não é matar alguém com um tiro e não é necessariamente ir para a cama com alguém objetivamente. Nem saiu daqui. Nem saiu. Está lá no porão com o íntimo teu. Não conseguiu nem. E é lá que você tem que confrontar a luz do Evangelho. Então você já imaginou a revolução que isso gera em você? Se você lidar com essa consciência e essa verdade. E aí eu pus até alguns aqui para a gente comentar. Aí eu coloquei, Jesus chama a questão do Evangelho para o lado de dentro da gente. O que isso gera? Quando ele traz esse Evangelho, que só me faz discípulo para o lado de fora, mas quando ele traz agora nessa questão ainda até para o lado de dentro, a consciência. Primeiro, gera necessariamente consciência. Porque não tem como eu não lidar de forma consciente com isso. Quer dizer, aqui dentro de mim, no meu pensamento, não adianta eu querer me enganar. Eu posso tentar me enganar, mas eu sei do que eu sou feito, eu sei do que eu erro, ou que eu não erro, enfim. Segundo, não pode ser aferido pelo lado de fora. Quer dizer, não dá para eu te olhar e falar, não, ele é um discípulo. Não dá. Ou vocês me olharem e falar, não, que bom, que bênção, o Alex está pregando e tal, ele é um discípulo. Não dá para ser aferido pelo lado de fora. O que Jesus está dizendo é do lado de dentro. Terceiro, o processo se deflagra, mas e a raiz do problema? Né? Depois, Jesus estimula a entendermos qual é o processo mental em relação ao pecado realizado. Que é isso que nós estamos falando. Como é que se dá muito antes de você pecar? Né? Não, a coisa começou sutil. Como a gente falou na questão do assassinato, começa com uma ira sem motivo, como Jesus fala no versículo 21 e 22. Ele diz, olha, cuidado, se você se irar sem motivo, isso aí é uma sementinha que, desenvolvendo, é o mesmo potencial homicida. Você está sob o mesmo julgamento. E depois, a ênfase está no que, não sei nem o que foi, mas que na nossa justiça precisa exceder dos escribas dos fariseus. Não é saber se você, necessariamente nesse caso aqui, já traiu ou já adulterou, não é isso, mas do que é constituído o nosso ser. Quer dizer, quais são as pulsões que deflagram o pecado em mim? É a cobiça? É a ira? É a sexual? Sei lá, é eu ir me conhecendo. Se há algum excesso em você, corta, lança fora. Se há algum excesso. Quais são os elementos mentais e psicológicos até o ato praticado? Quer dizer, há um caminho longo entre os elementos psicológicos e o pecado em si. Quer dizer, psicológico que eu falo é porque tudo acontece aqui. Então, desde que dá o start aqui até o pecado executado, é um caminho longo. Por isso que Jesus vai falando, olha, cuidem com esse processo. Cuidem nesse momento. Depois do pecado deflagrado já, qual que é a palavra de Deus? Você está perdoado. Que entra a graça. Não que isso vai legitimar o teu pecado. O que eu estou dizendo é que para pecado tem a graça. Então Jesus, muito mais do que isso, ele está discutindo a natureza, a construção do Alex. Espera aí, Alex, espera aí, você é assim, mas vamos construir? Vamos começar a mexer? Vamos fazer um discípulo à luz do Evangelho? A justiça dos escribas tenta coibir o sintoma, mas a justiça do Evangelho propõe a cura da doença. E é isso. Você disse, uma curiosidade aqui, quando você disse que estava nessa sequência aí, do homicídio e depois do adultério, né? Eu olhei aqui para trás um pouquinho e lá nos 10 mandamentos está essa ordem, na mesma sequência, ele trabalhou essa mesma sequência dos 10 mandamentos. Não matarás, depois não adulterarás, não furtarás, que com certeza quando ele fala cortar a mão, deve ser relacionado ao e não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é onde ele fala lá do juramento. Né? Um dos
Então ele trabalhou essa Trabalhou, sequência. a gente observar. Olha só. Quando você falou isso, eu falei, deve sempre estar lá nos mandamentos. Por isso que Ele ele usa a usa, mesma sequência. ele usa os mandamentos para contraponto do que ele está ampliando. Na mesma ordem que Moisés colocou, Ele também trazendo o Espírito, quer dizer, não é a lei pela lei, mas espera aí, o que é essa lei aplicada em você, quer dizer, o que ela deveria... E isso, gente, olha como que é a aplicação desse Espírito de Jesus. Vocês lembram da mulher adúltera, né? Como que Jesus lida com a mulher? Jesus em algum momento discute o adultério em si? Tipo assim, você fala, vem cá, vamos lá, com quem você adulterou? Nem chamou, quer dizer, percebe, olha como, quer dizer, a mulher é pega no adultério. É o pecado deflagrado, o pecado constituído, realizado naquele momento. Jesus não se preocupa. Qual é o questionamento de Jesus? Mulher, vai, não peques mais. Óbvio que a mulher iria pecar, quer dizer, ela era pecaminosa. Jesus diria, né? Jesus vai no ano. Jesus diz o seguinte, ô mulher, a pulsão que te habita aí, o teu problema é sexual. Então vai, não peques mais o teu pecado, esse pecado aqui que você foi pega nesse ato. Óbvio que a mulher continuaria pecando, porque todos os seres humanos continuam, né? Não era Jesus falando, ó, vai, não peques mais, nunca mais, você nunca mais vai pecar. Isso é impossível. O que Jesus estava dizendo, chamando a consciência da mulher naquele momento, dizendo, olha mulher, alguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Porque isso que eu estou falando, para o pecado tem a graça. Jesus não vai ali agora tratar então o pecado da mulher, como os sistemas religiosos fazem, né? Vamos ler a ata do pecado da... né? Pois está sendo desmembrada aqui do nosso corpo, porque você foi pega fazendo tal coisa. Não, Jesus não discute ata, Jesus não está querendo saber. Jesus diz, vai o objetivo, mulher, alguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Quer dizer, vai e entenda que isso que você foi pega aí, que você quase morreu apedrejada, é uma pulsão que te habita. Vai e não peques mais. Quer dizer, nesse pecado da adultério. Vença isso, lide com isso, olhe para isso. Olha como que é o chamado. Quer dizer, então, não é a lei pela lei, porque a lei dizia apedreja. Então, se Jesus fosse cumprir a lei, né? Apedreja, mata. Mas Jesus diz: olha, não, todo mundo foi deixando suas pedras. Por quê? Porque, como você falou, o espírito da lei é outro. Enquanto que a lei diz apedreja, Jesus diz: não, peraí, apedreja de forma objetiva, mas não vai matar a raiz. Quer dizer, isso não resolve, porque tem a ver com quem essa mulher é aqui dentro. E aí eu já preguei uma vez essa mensagem e eu também fui quase convidado a me retirar da igreja, porque eu enfatizei, eu quase coloquei a mulher como heroína, sem perceber. Porque vamos ser sinceros, gente, era para ser apedrejada. A mulher correu um risco desgraçado. Você já imaginou como essa mulher foi corajosa? No sentido do seguinte, né? Não estou dizendo. Mas você entendeu? Ela tinha consciência que se ela fosse pega, ela ia ser apedrejada. Ia morrer levando pedrada. Ela se arriscou tremendamente, ainda que fosse um descontrole, que fosse algo que ela não, óbvio, né, que ela não tinha controle. Mas aí na minha mensagem eu quis enfatizar isso. É que é uma função tão grande que só o amor do perdão que pode. Só o amor do perdão. Mas naquele momento ela ainda não, vamos colocar que ela ainda não conhecia esse amor do perdão. Ela falou: olha, quer saber, eu não controlo isso me habita, eu sei que qualquer hora eu vou ser morta aqui, apedrejada, mas olha, eu não consigo. Quer dizer, olha como que a natureza humana, os confrontos, como que essa natureza humana, por isso que é o lança fora, corta e lança fora, porque os excessos precisam ser cortados, porque uma hora ou outra você corre o risco de ser apedrejado. Para o apedrejamento, hoje, após Jesus, a gente sabe que tem graça, amor. Tem perdão para tudo, viu? Tem perdão. Então hoje já está consumado. Jesus lá na cruz falou: ó, tetelestai, eu paguei. Qual é a tua dívida? Está paga, meu querido. Ah, eu adulterei, matei, assassinei, está pago. Então não é isso, não está mais sob discussão. Então a discussão agora está na construção do ser.
está na construção do discípulo, está na minha essência, na tua essência. Por isso que dá trabalho. E mesmo que esse indivíduo nessa construção ele venha a tropeçar, na lei não tinha chance para ele, ele seria apedrejado, mas na graça ele encontra o Jesus que diz: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Exatamente. Quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. Isso obviamente não vai ser. Mas é lógico que não, e essa consciência, essa construção não vai fazer dele um libertino. Não, exatamente. Porque ele vai ter essa consciência de que ele não pode fazer isso porque desagrada o seu E eu te falo que o libertino nasce mais no ambiente religioso do que nesse. Porque no religioso, o cara sabe que ele pagando a lei, ele está livre. Então, o exemplo que eu sempre dou, né? Eu tinha um jovem lá, que eu era pastor de jovem, o cara toda vez, pastor, eu peguei, final de semana eu peguei geral mesmo, peguei aí e tal. Aí eu ia lá e eu orava com ele, né? Tal, aí ele passava, melhorava. Aí final de semana que vem, ele me chamava de novo. Rapaz, eu tô mal, ora comigo. Aí eu percebi um jogo ali e falei, não, então vamos estudar a Bíblia junto. Aí qual que eu descobri? Não, aí não dá, é melhor você falar para mim ficar 3 dias sem tomar, eu fico sem tomar ceia, ora por mim aí, eu vou me consagrar. Mas o que ele queria? Ele queria cair de novo. Então, o compromisso dele era com Deus? Não, era com a lei religiosa. Então, por isso que tem mais ambiente para o libertino dentro do sistema, que diz o seguinte: olha, meu amigo, se você não for pego, né? Se ninguém te vê, por isso que Jesus vai lá na consciência do. Jesus fala: ó, adultério não é só quando deflagra, está aqui. Então, quer dizer, o discurso, muitas vezes, de alguns sistemas religiosos, não são todos, mas ele gera isso. O libertino fica escondido ali e muito sossegado, porque na cabeça dele ele fala: não, o pastor não vê, meu, se os irmãos não vê, dentro de casa eu quebra, sei lá, não tem, eu viajo, eu dou um jeito, o negócio eles não veem, porque, e se vê, eu cumpro lá a minha pena com a igreja lá e tá pago, e volta a fazer, porque ele nunca vai lidar com a natureza da questão. Ele não cortou, né? Não corta nunca, ele fica fazendo negociações. Não, tá bom, então eu fico 3 dias sem tomar, ou me joga lá na congregação X para dar uma abafada no caso, e a gente vai fazer negociações. Nessa proposta de Jesus não tem saída. Não tem saída, não tem negociação. Porque Jesus diz: agora é entre você e eu. No teu íntimo, eu sei que se você olhar e desejar, você pecou. E ali não tem ceia sem tomar, não tem pastor, não é eu e você. E aí? Aí você tem 2 opções. Ou você se torna descarado, como quem diz para Deus: não, então eu não quero pagar esse preço e eu vou viver desse jeito. Ou você para e diz: não, peraí, eu tenho um problema e eu vou tratar do meu problema e eu quero vencer isso em mim. E aí você começa uma viagem para dentro, que a gente vai ter a nossa viagem ao longo do nosso estudo, que um desses tratamentos é o próximo tópico aí, que a gente talvez não vai aprofundar muito, mas que é o divórcio. Porque é o próximo, quer dizer, o divórcio é uma amputação para a manutenção do todo, é a amputação. O divórcio não é a solução, o divórcio não. O divórcio entra aqui como quem está cortando a mão. Jesus está dizendo: olha, meu amigo, se deflagrou nisso, não houve cura, não houve tal, o divórcio aqui é permitido, cabe essa, mas como amputação, não como solução. Mas é isso que a gente vai discutir. Interessante que Cristo tem, naquele caso também, da mulher adulta, ele nem é o momento dele julgar, mas é muito posterior, né? Outra época. Ele veio para fazer um resgate mesmo do ser humano, foi totalmente desconstruído, caído, quase sem esperança e sem referência, porque a referência que ele tinha era apenas um código objetivo. E Jesus vem trazer um código ético, interior, subjetivo, propondo um outro. E a cura mesmo. A cura, ele mata. Como é que seria o ser humano, a imagem de Deus? Por isso que fala no final: seja perfeito, né? Como perfeito é o nosso Pai. Mas tudo muito massa. Estão olhando para a lei. E a lei nunca.
E aí, baseado no que você fala, que Jesus fala, a lei só tem o poder de revelar quem você é, não cura, aponta, te revela, mas ela não tem, não cura. Então, quer dizer, a cura vem pela graça, pelo amor que vai dizer, olha filho, eu te amo, apesar de, mas vamos construir, tem uma esperança aqui, todas as referências são outras, quer dizer, essa construção do discípulo passa por essa transição. E que infelizmente a nossa mente humana sempre quer ficar lá no código, porque teoricamente é mais cômodo, porque a gente vê naquelas negociadas ali. Agora, por isso que a gente está falando, a gente quer o quê? A gente quer ser discípulo do Evangelho de Jesus ou discípulos do código, ou discípulos desse joguinho que nunca vai gerar cura para mim, no máximo me deixa um carinha bacana, sabe? Me dá uma adornada, me dá uma maquiada, comportamental, dou uma melhorada, mas nunca vai gerar essa cura. Uma declaração bombástica sobre isso, um doutor da lei como Nicodemos, dizendo que você tem que nascer de novo. Aí você falou tudo. Olha como que Jesus sempre vai. Quer dizer, Nicodemos queria só o atalho, né? Vem cá, eu já te conheço, eu sei que você é você e tal, vai na calada da noite, vai tudo escondido, como quem diz, olha, do lado de fora eu preciso fazer o jogo, mas aqui dentro eu já estou em crise. E aí Jesus vai no âmago da crise e diz, meu querido. Uma outra coisa interessante que eu vejo que o fariseu, por exemplo, que se gabava por ser um seguidor da lei, e aí você coloca essa questão de Jesus aí como construção desse ser, a gente vê aí a diferença da essência, né? Porque o seguidor da lei, ele pode seguir todas aquelas leis e não amar o próximo, então é um ser frio. E a gente pode ver pessoas frias, Sim. que não adultera, não mata, mas é frio no seu relacionamento com o outro. E isso não é um verdadeiro discípulo. Agora, quando você vai para Jesus, ele diz, olha, tem que amar o próximo. Não tem como você falar com uma pessoa e dizer assim, eu você não fui para a cara dele, mas enquanto não estou matando, não estou fazendo nada. Você está pregando uns 2 domingos atrás. Olha como que Jesus inverte isso. Jesus diz o quê? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, que é cumprir a lei. Olha, estou trazendo a oferta. E lembrar, se tem alguma coisa com o teu irmão, o que Jesus está dizendo, como você está falando? A prioridade é o outro, não é a oferta. Não é o sacrifício, não é o culto. A prioridade é o teu próximo. Então olha como Jesus diz, não adianta o ritual, o culto, a oferta, nada disso para mim tem valor, porque a prioridade é o outro. Então é como você está falando, do lado de fora eu posso trazer oferta, dízimo, meu culto, minha adoração e tal, e por dentro ser frio, nunca ter amado ninguém mesmo, nunca ter olhado o próximo como um outro. Nem com um olhar de misericórdia. Até no estudo do Caio, quando ele chega nesse momento do adultério, ele enfatiza esse ponto, que ele fala que tem esses contornos. Ele fala, quando Jesus coloca essa questão do, se você olhar e desejar já adulterou, e Jesus até levanta a questão de você não olhar o outro como objeto, porque se você olha e deseja e tal, é só um objeto. Então, como se Jesus falasse, opa, ali naquele outro tem uma história, tem uma mãe, tem um pai, tem um filho, tem alguém com um outro, não é um objeto de um desejo teu, sim, é um filho de Deus, é alguém porque eu morri, quer dizer, até é o resgate desse valor do outro até nisso, quando Jesus diz, olha, não pense que você não vai estar pecando só de olhar, porque se você olhar para o outro, esse outro é um outro, não é uma cadeira, uma mesa, um objeto. Que você deseja estar ileso. Você acha que você não provocou mal nenhum, que você olhou, desejou, mas a pessoa nem viu eu olhando. Jesus está dizendo, desencadeia o mal sim, porque aquele é um outro, você está lidando com o... Então olha os resgates que Jesus vai trazendo e invertendo essas prioridades que a gente vai tendo como comuns para nós, que é o código, que é a lei, que é o sistema, que é tudo que lida para o lado, quer dizer, por isso que Jesus diz, olha, a tua justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Exceder em que sentido? Amplia a tua consciência, não é só
a lei em si tem um espírito, tem um objetivo, que é uma construção de um ser humano, que não é só te fazer robô, não é só te falar, olha, agora está aqui tua regrinha, pode ou não pode, viu? Você não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode... Pronto, aí cumpriu isso aqui, tem um discípulo. Deus está dizendo, não é isso. Nunca vai dar conta de conseguir um discípulo essa leizinha, nunca. Então, são temas extremamente importantes, extremamente difíceis para a gente lidar, mas que é imprescindível na construção de um discípulo. Amém? Domingo que vem a gente vai continuar essa viagem que não vai parar. O Sermão do Monte, eu acho que é quase um ano, viu? Eu não queria dar essa notícia hoje para você, mas eu acho que vai ser até terminar o ano o caminho do discípulo, ou o Sermão do Monte, que é bom, né? E se a gente vinha todo domingo aqui, eu acho que uns 2 anos, porque a gente começa a falar junto. Mas ele adora. Mas amém, e eu ainda estou rápido, viu, gente? Que vocês conhecem o Caio. O Caio pega um versículo desse aqui e vai falar 1h30, depois de 1h30 ele vai falar, então, agora vamos a pregar essa introdução. Aí ele, que eu não dá, eu não tenho esse conteúdo todo, mas o Caio deita e bola no versículo. Como eu falei, esse só do olhar, o Caio acho que fica uns 40 minutos. Só trabalhando a questão do olhar, só falando do outro, que o outro é um objeto, ele vai lá na psicologia, na filosofia, não sei o quê. Então você imagina, eu estou rapidão ainda e vai voando. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus, obrigado por esse privilégio que nós temos de estarmos juntos aqui hoje estudando a Tua Palavra. Obrigado por cada um que se dispôs a sair da sua casa, a estarmos juntos aqui. E eu sei que ninguém aqui foi motivado, senão pelo Teu Espírito Santo, Pai. Essa mensagem era para nós, não era para o outro, não era para o próximo, era para mim. E que tem a ver com a minha construção como discípulo. Antes de eu pregar essa mensagem, o Senhor sabe como o Senhor falou comigo e quantas coisas precisam ser trabalhadas na gente, quando a gente é confrontado pelo Teu Evangelho. Por isso eu lhe peço, Pai, que o Senhor me ajude e ajude os meus irmãozinhos aqui a trazermos o Teu Evangelho para o lado de dentro. A gente não quer mais ser discípulo do lado de fora só. A gente quer um compromisso com o Deus que nós adoramos, com Jesus, e queremos ter essa construção tendo como referência Jesus Cristo. Por isso, eu peço, nos ajude, tenha misericórdia de nós nessa viagem e nessas conquistas que a gente tem em relação ao Teu Evangelho. Pai, abençoa os trabalhos de cada um, a semana de cada um, que cada um, que essa mensagem seja como uma semente que ecoe aí na consciência, na cabeça, que provoque a nossa consciência ao longo dessa semana e que todos, até mesmo aqueles que não puderam estar aqui, que sejam abençoados por Ti, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.